A paz de Cristo, povo de Deus, que o nosso Pai Celestial abençoe a sua vida abundantemente, em nome de Cristo Jesus. Estamos em mais um dia de jornada de fé, aprofundando cada vez mais a nossa consciência no Evangelho de Cristo Jesus. Mas o que é o Evangelho? A palavra Evangelho significa boa nova de grande alegria. E que boa nova é essa? Que boa notícia é essa trazida pelo Evangelho? A boa notícia é que Deus amou ao mundo, nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja condenado à morte eterna, não seja eternamente separado de Deus, mas tenha a vida eterna. Preste atenção, a interpretação da expressão não pereça é a seguinte: para que todo aquele que nele crê não seja separado eternamente da vida de Deus, mas viva eternamente. A vida de Deus é eterna. Quem está unido a Deus vive eternamente, porque esta é a vida que Deus nos concede. Deus é imortal, Deus é eterno, e Ele compartilha dessa imortalidade, dessa eternidade, com todos aqueles que acolhem em seus corações, com amor e fé, a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho é sobre uma pessoa específica, e esta pessoa é Jesus Cristo. Todo aquele que crê em Jesus tem a vida eterna, não perecerá, ou seja, não será separado eternamente de Deus, porque Cristo nos aproxima de Deus. Preste atenção, Cristo nos aproxima de Deus. O único caminho que pode nos levar até Deus é Jesus. Ele disse em João capítulo 14, versículo 6, você pode conferir em sua Bíblia: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo se apresenta como sendo o caminho de acesso a Deus, ao Pai. O caminho de acesso ao reino de Deus, ao paraíso. Somente Cristo pode fazer com que uma pessoa saia do deserto, da escravidão e entre no paraíso. Atenção! Eu estive pregando ontem na minha comunidade, na igreja que eu pastoreio aqui no município de Pinheiro, a passagem de Gênesis capítulo 2, que fala sobre a criação do homem, a formação do homem e a ordem que Deus deu para o homem, proibindo o homem de comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. O que aconteceu? O homem foi lá e comeu. Eva comeu primeiramente e depois levou o homem a comer do fruto e assim desobedeceram a Deus. Ambos, Adão e Eva, escolheram desobedecer a Deus. E isso resultou na separação de Deus. O homem se separou de Deus. O homem desobedeceu a Deus. Qual foi o resultado? O homem ficou amaldiçoado, perdendo o privilégio de viver com Deus no jardim. O que eu quero dizer com isso? É que o pecado nos tirou do jardim. O pecado nos tirou do jardim, do paraíso. Mas o sangue de Cristo nos colocou de volta ao jardim. Enquanto que o pecado causou a nossa separação de Deus, o sangue de Cristo, o sacrifício dele expiatório,
na cruz, nos aproximou de Deus, nos reconciliou com Deus. Jesus pagou o preço do nosso perdão. O nosso Senhor Jesus Cristo pagou o preço do nosso perdão. Graças a Ele, nós somos perdoados e temos acesso a Deus. Agora podemos viver em comunhão com Deus. Nós estamos de volta ao jardim, ao paraíso, para vivermos com Deus. Esse é o Evangelho. O Evangelho é uma mensagem de reconciliação, é uma mensagem de restauração da relação humana com Deus. Deus estava em Cristo, através do seu Filho, reconciliando consigo mesmo o mundo, a humanidade, as pessoas. Portanto, todo aquele que crê na mensagem do Evangelho se torna amigo de Deus. Deixa de ser inimigo de Deus e passa a ser um amigo de Deus. Portanto, meus caros irmãos e irmãs, eu quero falar o que o apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Porquanto eu não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela de fé em fé, como está escrito: o meu justo viverá pela fé. Você pode conferir essa passagem bíblica em Romanos, capítulo 1, versículo 16, 17 e 18. Creia no Evangelho. A única salvação desse mundo é o Evangelho. A única esperança desse mundo é o Evangelho. A única restauração é o Evangelho. Somente o Evangelho pode nos restaurar, nos abençoar completamente. Creia no Evangelho e você viverá eternamente, abundantemente. Amém? Eu quero convidar você a inscrever-se neste canal e ativar o sininho para receber as notificações. Assim você estará acompanhando as mensagens, as ministrações do Evangelho e as orações neste canal. E assim você vai estar crescendo na fé, se desenvolvendo espiritualmente. Participe deste propósito que eu chamo de jornada de fé, porque é realmente uma jornada de fé. Estamos em uma peregrinação, em uma caminhada, andando com Deus, buscando comunhão, buscando fortalecer a nossa fé e procurando entender com mais profundidade o plano elaborado por Deus, o Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho é um plano que Deus elaborou para salvar o homem, para estabelecer o seu governo sobre a terra. Oremos para que venha o reino de Deus e que seja feita a vontade dele. Creia no Evangelho e você será salvo. Você vai viver o paraíso na terra, o paraíso na tua vida, porque Cristo nos tira do deserto e nos coloca e nos põe no jardim, no paraíso. O pecado tirou o homem do jardim, expulsou o homem do jardim. Não foi nem Deus que expulsou o homem do jardim, foi o pecado. Foi a decisão que o homem tomou. Nós nos tornamos escravos das nossas decisões. O homem escolheu desobedecer a Deus e essa desobediência custou a expulsão do paraíso. Mas o sangue de Cristo nos coloca de volta ao paraíso. O sangue de Cristo quebra essa barreira que nos separava de Deus. Quebrou. O sangue de Cristo quebrou essa barreira que nos separava de Cristo, que nos separava de Deus
E hoje nós temos acesso a Deus e podemos viver abundantemente. Amém? Creia nesta mensagem. Esta é a mensagem do Evangelho. Ore comigo. Meu Senhor e meu Deus Todo-Poderoso, nós entramos humildemente na poderosa presença do Senhor em oração. E eu intercedo, meu Pai, pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, que estão orando comigo através deste vídeo. Eu peço, meu Deus, que o Senhor abençoe a vida espiritual desta pessoa, salvando ela, restaurando ela pelo poder do Evangelho, pois o Evangelho tem poder para nos restaurar. A mensagem do Evangelho que foi exposta nesse vídeo tem poder para salvar, poder para curar e poder para libertar. Meu Deus, liberta esta pessoa, abençoa a vida dela com o dom da salvação e da vida eterna. Eu oro também pela vida familiar, para que a família seja salva, para que a família seja liberta e plenamente abençoada. Também oro pela vida patrimonial, para que essa pessoa prospere abundantemente e que os pães e peixes sejam multiplicados para a glória do Senhor. Em nome de Cristo Jesus, eu ministro a bênção de Deus sobre a vida de todos os meus companheiros e companheiras de jornada. Eu ministro a bênção de Deus sobre a vida de todos os fiéis que estão perseverando nesta jornada de fé. Eu ministro o milagre. Sejam todos abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe abundantemente. Amém. E até amanhã ao meio-dia com mais um dia de jornada de fé. Digita aí nos comentários: Jesus Cristo é a minha salvação. Declare comigo: Jesus Cristo é a minha salvação. Deus te abençoe. Glória somente a Deus.